parece que todo ano é a mesma coisa. Quando chega no final do ano, a gente se propõe a melhorar no próximo ano, a fazer coisas que vai ser melhor pra gente, começa a fazer planos, começa a fazer coisas, ideias, tantas ideias que aparecem. Mas quando começa já no finalzinho de janeiro, a pessoa já vai se esfriando e aquela vontade já vai saindo. Evapora. Evapora como aquele spray assim, ou aquela fumacinha que sai do spray. Evapora. Então, aquele ânimo que a pessoa já tinha, já acabou. Já não tem mais. Então, se você quiser fazer a diferença, você precisa prosseguir, ou seja, você precisa ser persistente naquilo que você está planejando, algo de bom para sua vida, para melhorar. Entra ano e sai ano e continua no mesmo lugar. Por quê? Porque muitas vezes não tem ideias futuros para futuros planos e aí fica naquela mesmice, né? Procrastina. Sabe a palavra procrastinar, né? É deixar de fazer aquilo que às vezes ela se propôs para fazer, aquela vontade veio, mas logo, por qualquer motivo, por algum probleminha, já largou mão, já não foi nem atrás de dar o início daquilo. E aquilo acaba ficando para trás, acaba sendo rejeitado, jogado para lá, né? Então, muitas vezes fazemos assim, procrastinamos, e aquele desejo se esvai. É colocar na cabeça, olha, eu posso ser melhor amanhã do que eu sou hoje. Eu posso ser melhor hoje do que eu fui ontem, né? Às vezes, então, vai andando assim, degrau por degrau, para melhorar. Só que quando você estabilizou, você para aqui, vai vindo, vai descendo degrau, né? Desce 2 degraus, você começa a subir 1, desce 2, sobe 1, desce 2, sobe 1, desce 2, vai descendo, né? Então, quando é assim, não progride, né? A pessoa não consegue ver aquele progresso, porque ela vai regressando. Pessoal, a coisa é tão séria na nossa vida, que se você quiser fazer subir de cargo, fazer planos para sua vida para melhorar, você precisa saber como agir, né? A coisa é tão interessante que olha aqui o que fala no versículo 28 de Lucas 14. Fala assim: pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta, presta atenção, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos, tá bom? Para ver se tem com o que acabar? Olha aí, esse é o papel de uma pessoa precavida, ele é prevenido, ou seja, o primeiro passo aí para as metas, planos que você precisa realizar. Então está aí uma das coisas, a pessoa precisa ser persistente, ele precisa ser precavido, ele precisa ser, né? Ele precisa fazer funcionar aquilo, e para isso ele precisa funcionar aqui, ó, como fala. Pois qual de vós, querendo edificar uma torre, não se assenta primeiro a fazer as contas dos gastos? Olha aí, tá? Para ver se tem com que acabar, né? Porque senão depois acontece que você fica na mão depois, às vezes você não tem mais dinheiro para terminar e vai ficar mal falado. Então, para tudo é assim, para fazer casa, para fazer qualquer coisa. Então, fica bonito assim, a gente fazer e terminar, não é assim? A melhor coisa que tem para a gente também, para evitar dores de cabeças futuras. Então, é melhor quando a gente já tem aquele plano em mãos, sentar, organizar, planejar e botar ordem para funcionar e fazer, né? Só que para isso você precisa antes persistir na ideia de construir, mas para antes ainda é preciso estar se preparando. Por que é importante a gente ser precavido? Porque a gente começa a fazer e termina, dá início àquela obra, dá início àquela coisa, seja ela até da mais simplesinha, da mais pequena, dá início e termina, né? Então, aqui, esse versículo aqui em Filipenses 1:6 também diz assim: aquele que em vós começou a boa obra, a aperfeiçoará. Então, está falando aqui, né?
é importante que quando a gente começa a obra, a gente precisa aperfeiçoar e terminar. Embora aqui, é claro que está falando de Cristo, né? Que ele começou a obra, Mas depois que Cristo subiu ao céu, os seus discípulos e cada um daqueles que segue a Deus está aperfeiçoando, né? Está buscando, está fazendo a obra, até que Cristo venha. Mas esse texto ensina que nós precisamos deixar a procrastinação para lá. Porque se toda vez que a gente vai fazer uma coisa, a gente para, a gente não termina. Ou então você vai, como eu falei, sobe um degrau, desce 2. Então fica aquela coisa assim, vai muito devagar, né? Tem coisas que muitas vezes já era para ter terminado, de antes. E não chega ao fim, não termina, porque a pessoa, ela tem aquela coisa de deixar mesmo para lá, de procrastinar. E isso vai fazer com que a pessoa se habitua desse jeito, aí ele acostuma naquilo, né? E aquilo que ficou para trás já não tá nem aí mais, não tá lembrando. A gente tem essa mania. É verdade que muitas vezes nós fazemos isso, tem essa mania de começar uma coisinha, em casa mesmo é assim. Às vezes a gente pega uma coisa para fazer e aí você se vê assim, ali no meio da ligação e daí já deixa aquilo de lá. Aí vai conversar e quando você retorna daqui meia hora para aquele lado, você já não tem mais vontade. Aí você fala, eu não vou fazer isso agora não, depois eu faço. É o tal do depois eu faço, não é mesmo? Isso aí é só aquele... Você já viu falar no provisório? Essa aqui é só provisório. A gente vai... Essa aqui é só provisório. Vai ficar aqui só um pouquinho, depois nós faz outro. A gente costuma fazer isso. Não vai longe não, a gente costuma mesmo, né? Então sempre tem uma coisinha que às vezes a gente deixa para lá e vai esquecendo e vai parando. Então, pessoal, esse versículo ele é um versículo que nos ajuda e nos dá um ensinamento de que nós precisamos ter essa vontade de prosseguir com os nossos desejos, nossos planos, nossos negócios, não ficar enrolando para fazer, né? Ele nos ensina, esses 2 versículos que eu li para vocês aqui, ele nos dá o exemplo que nós precisamos fazer, não ficar procrastinando, pegar e começar a fazer e terminar. E é importante que a gente dá o término nele. Terminou, fez, né? Toma, entrega, facinho, assim. Eu sei que tem coisas que é bem difícil de realizar, de fazer, são coisas demoradas, mas exatamente também, assim também precisa ter planos. Tem coisas que é a longo prazo, mas para isso também precisa de se planejar. Exatamente por isso que precisa sentar e planejar. Porque tem coisas que não é rapidinho não, tem coisas que demora, né? Então, igual nesse texto aqui está falando, né, nesse versículo. Pois qual é de vós querendo, né, edificar uma torre, no caso uma torre, mas pode ser um prédio, pode ser uma casa, né? Pode ser qualquer uma coisa das mais simples, mas quando é uma casa, quando é uma torre, é algo assim que a gente, aos nossos olhos assim, é bem mais demorado. Isso vai depender do teu ganho que você tem, né? Então tudo vai ter que olhar, sentar e planejar. Então começa da ideia de se planejar primeiro. Então, uma das coisas que precisa colocar de metas nas nossas vidas é o planejamento, tá? Também planejamento seguido dessas outras coisas aí que eu falei. É o planejamento com ser prevenido, ser precavido, ser sensato, vigilante. Tudo isso vai fazer você pensar, não, vai dar para fazer isso, tudo que a gente vai fazer. Uma viagem, por exemplo, uns dias de férias, tudo isso precisa ter planejamento, para você não chegar lá, seu dinheiro acabou e você ficou de pé e mãos atadas, sem saber o que fazer, até mesmo em uma viagem, né? E tudo que vai fazer precisa ter planejamento, né? Então não é assim, já pegou o dinheiro e não sabe o que faz, ou já gasta assim, supérfluo, gasta em coisas que às vezes não tem precisão, que aí depois
às vezes a gente vai ficar de pé e mãos atadas, sem saber o que fazer. E é importante ter a vigilância, ficar esperto, ser precavido, tá bom? E se planejar. Então, é uma das coisas que precisa ter nas nossas metas, é isso. Tá? Porque o tal de procrastinar, ele já sempre vai estar querendo ficar nosso amiguinho, né? Sempre aqui querendo assim, falando, ah, não, mas só mais um pouquinho, vou ficar sentado para não agir, né? Então, a tal da procrastinação é complicado. Segunda coisa, se você não fez, não conseguiu realizar no ano que passou, ainda vai ter esse ano que você pode começar a se planejar já neste ano, né? Começando a se planejar para que você, se for algo de curto prazo, você pode fazer esse ano mesmo, tentar fazer esse ano mesmo, né? Seja uma ideia, 2 ideias, um plano, 2 planos, 3 planos. Então, você vai tentando ver o que você tem de mais importante para realizar e ver se você consegue, realizar. Terceiro, você precisa ter segurança nas coisas que você faz. Você precisa ser discreta, você precisa ser uma pessoa que o que você faz é seguro? O que você fala é verdadeiro, é seguro? O que você faz, né? Seja na sua casa, seja fora de casa, no trabalho, seja na escola, onde for. Um exemplo disso é o construtor, aquele homem que constrói a casa dele sobre a rocha. Ele é um exemplo de que ele quer que as coisas sejam seguras. E para as coisas serem seguras, precisa ser assim. Ele é precavido. Tá? Ele constrói a casa dele sobre a rocha, porque ele sabe que é lá que vai estar seguro. E aquele que não se precaveu, aquele que não cuidou, né? Ele construiu a casa sobre areia e veio os ventos, as ruínas e desabou. Então, precisa ser precavido nessa parte também. Precisa ter segurança. E a segurança que eu falo também é sobre a sua boca, o falar, né? Sobre o que você fala. Você é segura naquilo que você fala? Você tem verdade na tua boca? Né? Tem verdade na tua boca? Ou você gosta de ser fingida ou enganar as pessoas? Né? Começa por aí. Olha, pense bem, né? Muitas coisas dá problema por causa que as pessoas muitas vezes gostam de enganar os outros, falar coisas que não falar coisas que não é verdade. Então, procura ser verdadeiro, procura ser seguro dentro da sua casa. Segurança, traga segurança para si no que você fala. Não seja aquela pessoa que fica falando mal dos outros, desrespeitando os outros. Aquelas pessoas que gostam de suscitar ira, sabe? Aquelas pessoas que gostam de falar palavras que suscitam ira, machuca quem está do seu lado, machuca os filhos, faz feridas com a boca, né? Falando palavras que suscitam ódio, suscitam ira para os outros, porque é aquela pessoa que gosta de ficar falando, digamos assim, asneira sai da boca, né? Para fazer aquelas picuinhas, aquelas briguinhas. Então, existem pessoas com os lábios rixoso, de fazer brigas, de fazer confusão à toa. Talvez, não sei como é aí na sua casa, eu não sei se você não é assim, mas alguém da sua família meu filho, a minha filha, ou a minha mãe, ou meu pai é assim, né? Ou às vezes você próprio é assim. E às vezes a pessoa é desse jeito e não percebe, sabia? Às vezes assim tem que alguém tá jogando um verdinho para a pessoa ver e a pessoa às vezes fica lá bravo porque o outro fala, né? Mas a pessoa precisa se tocar, a pessoa precisa enxergar. Será que eu sou assim? Será que eu preciso mudar aqui, assim, assim? É a arte de aprender a verificar em si o que é preciso de mudar. O que precisa de mudar em mim para que eu possa melhorar. Como eu falei, se eu fui boa em alguma coisa hoje, preciso melhorar mais ainda, estar aperfeiçoando naquilo, né? Então é importante. Ontem eu fui assim, hoje já estou um pouco assim, amanhã estarei assim. Então
procurando sempre melhorar mais nas situações. Mas não é só na situação aqui que eu estou falando dessa pessoa que às vezes ela é rixosa. Não, é em todos os aspectos. Então, pessoal, última dica aqui é sobre muitas vezes ficamos com hábitos que nos machucam. Ficamos com hábitos que são nocivos para nós mesmos, não tem? Então a gente precisa ver o que tem de ruim para estar retirando, tentando melhorar dia a dia. Ah, mas eu não consigo, ai, para mim é tão difícil, mudanças. Mas tem que começar de uma coisinha, tem que começar. Mudanças, atitudes, melhorar os hábitos, isso é importante para que a pessoa vai reconhecendo e dar o primeiro passo e vai mudando. Ah, mas hoje você não consegue tudo, né? Fazer tudo ou deixar aquilo lá tudo. Mas você vai vendo, né? Aquilo lá, não, hoje eu vou conseguir fazer só, Então, para tudo a pessoa precisa ir desfazendo daquilo que é ruim, hábitos ruins, né? Vai diminuindo. Por exemplo, uma das coisas que eu sempre falo aqui é sobre o celular, as manias do celular, que para tudo para tudo quer ir com ele, fazer com ele, né? Então vai deixando ele mais, né? Você começa a deixar ele em cima da mesa e vai lá para fora sem ele, vai lavar a louça sem ele, entendeu? Você começa a fazer essas pequenas coisinhas, pequenas mudanças que durante a semana você já vai observar que você está gradativamente mudando. Porque uma hora você ficava com ele o tempo todo, né? Até no lugar para pôr na roupa, você leva ele para tudo quanto. Aí você vai começando a desgrudar, vai deixando, né? Ah, eu vou lá na cozinha fazer alguma coisa, já deixa aqui, né? Ou então você pode levar na cozinha devido a alguém ligar para você, mas deixa ele lá em cima da coisa, da geladeira. Deixa em cima de qualquer lugar. E vai lavar a área, deixa um pouquinho. Então, desapegando com coisas que não tem tanto valor assim, né? Tá? Então, esses pequenos hábitos que você acha que não vai fazer diferença, você vai tentando cada dia pequenas situações ali que você vê que você conseguiu, olha, vai fazer um bem. Aí quando você parar e fazer as continhas durante os 15 dias, um mês, você vai ver, olha, aqui eu consegui fazer isso aqui, consegui, né? Então você vai ver lá na frente o resultado e vai ver que você está melhorando esses hábitos. É o detox do hábito, né? Então você vai tirando maus hábitos da tua vida assim. Devagar, hoje você vai fazendo, diminuindo um pouquinho. Amanhã vai um pouquinho, tirando essas coisas. Enquanto você está tirando aqui, você está subindo aqui, tá? Você está jogando as coisas ruins. Enquanto você tira as coisas ruins, você vai subindo gradativamente também, né? Quando estou falando aí de maus hábitos. E maus hábitos, cada um é preciso avaliar, fazer uma autoanálise do que é prejudicial para você. Tem vários, tem variado. Então, se você começar a colocar essas ideias assim na sua mente, na sua cabeça, você tem que persistir, tá? Precisa ter dedicação, tá? Meta é isso. Coloca a meta, se dedica, se planeja e faz. Simples assim, né? Muitas vezes você vai falar assim, mas isso é tão difícil. Mas é assim que você vai mudando suas atitudes. É assim que você vai conseguindo realizar tais coisas que você quer. Mas tá bom, eu já falei até bastante. Então, um abração para cada um de vocês e tchau!